do Senhor, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um devocional nesta manhã, 2 de fevereiro de 2022, 2 de fevereiro de 2022, e o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para falar aos nossos corações, para nos ensinar, para nós aprendermos juntos com o Espírito Santo. Nesta manhã, todas as manhãs eu pedi a Deus uma palavra, algo que edificasse não só a minha vida, mas também a vida de todos vocês. E o Senhor me deu uma palavra. Eu abri o meu aplicativo para procurar algo. Eu sempre abro o meu aplicativo de manhã, porque eu nunca deixo nada preparado. Eu sempre peço que o Senhor me dê algo no dia, algo pro dia, algo naquele dia que o Espírito Santo, ele fale aquilo que ele quer falar. Então eu abri o meu aplicativo e me veio uma palavra poderosa, e eu já sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença viva já do Espírito Santo aqui, porque hoje ele quer falar com você e ele quer falar comigo também. Vamos ler em João capítulo 14, verso 6, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu também quero ler em complementação a palavra que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz assim: Porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. São duas palavras que nos trazem uma única e confiante mensagem: que Jesus é o único caminho. Aqui a palavra nos diz que ele é o único caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva ao Pai. E vamos aqui meditar em algumas anotações. Esta palavra aqui, essas anotações, eu também tirei deste aplicativo quando eu abri o aplicativo. E estava ali já esse estudo pronto, então esse estudo não é meu, mas eu vou compartilhar com vocês porque é um estudo muito sábio, tá? Jesus é o caminho. Então, Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o caminho perfeito. Ele é o caminho perfeito, o caminho da perfeição. O único caminho que nos leva para Deus de forma perfeita. Porque Ele foi perfeito quando passou por esta terra.
Ele foi santo, ele foi humilde e ele se doou, ele se entregou por nós, entregando um sacrifício perfeito em nosso favor. Então ele é o caminho perfeito, ele é o caminho da perfeição que nos leva até o Pai. Não há atalhos. Ele é o único caminho. O caminho seguro. O caminho eficaz. O caminho comprovado. O caminho aberto. O caminho sem prisões. Ele é o caminho perfeito. E não há nada nesse mundo que possa se comparar ao que ele representa, ao que ele é. Ele é maravilhoso. E o sacrifício dele nos tornou filhos. Ele é o caminho, por quê? Porque ele se doou, como fala aqui em 1 Timóteo 2,5. Ele se doou. Ele se entregou em nosso favor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Que me desculpem aqui os que acreditam em santos, em outros mediadores, em outros intercessores diante ao Pai. Mas a Bíblia aqui, ela é viva e ela é o caminho. A Bíblia, ela nos mostra o caminho. E a palavra aqui está nos afirmando que Jesus é o único caminho. Ele é o único mediador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo. Então não adianta você orar para nenhum santo. Não adianta você buscar a salvação em nenhuma religião, porque a salvação, nenhuma religião detém a salvação. Quero que fique bem claro isso hoje. Jesus não é religião. Aleluia! Há um grande engano. E é por isso que existem trilhões de religiões no mundo. Porque cada uma está buscando a Deus da sua forma, da sua maneira. Estão buscando um caminho, estão buscando uma forma de chegar a Deus, de se salvar. E aí o homem busca seus próprios deuses, busca seu próprio caminho, busca seu próprio Salvador. Mas a palavra aqui nos afirma, e ela é viva, e ela é eficaz, e ela é verdadeira, que existe só um Salvador, que existe só um caminho, que existe o caminho para chegar a Deus, e é através de Jesus Cristo. Tudo o que passa disso é engano. Tudo o que passa disso é mentira. Tudo o que passa disso vai te conduzir a outro lugar. E pode ter certeza, não é ao Pai, não é a Deus. Porque se existissem outras fontes, outros caminhos, outras pessoas, a Bíblia nos relataria, não, Jesus e Pedro, João, Paulo, Maria. Mas não, a palavra nos afirma que Jesus é o único caminho, que existe
existe só um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Então não adianta você buscar o caminho em religiões, porque Jesus não está em religiões. As religiões não são detentoras da verdade, não são detentoras da salvação. Elas não retêm a salvação. O único que pode te salvar é Jesus Cristo. E deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Para vocês que são religiosos. A religião significa religar. E o Espírito Santo já está me mostrando aqui, já está me soprando algo muito tremendo para eu falar para vocês nesta manhã. Religião significa religar. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os homens eram ligados a Deus, religados a Deus, através de sacrifícios de animais. Essa era o costume, era a lei de Deus para aquele povo, para aquela época. Então, quando o homem ele pecava, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer um ritual da lei deles lá, da lei judaica. E para cada tipo de pecado era um tipo de sacrifício. Então, esta religião era o que religava, esse ritual era o que religava eles ao Pai, era esse sacrifício que voltava os olhos de Deus para aquele pecador, para aquele homem que pecou, para aquela mulher que pecou. E aí o tipo de ritual, né, da lei judaica era para cada tipo de pecado, para cada peso de pecado, e ele fazia aquele ritual ali, então era perdoado e era religado a Deus. Mas quando Jesus deu o brado na cruz, quando ele se doou, quando ele se entregou, quando ele disse está consumado, esse véu que separava o homem de Deus foi rasgado. Porque Jesus, ele foi o último sacrifício pela humanidade. Ele foi o sacrifício perfeito, como diz aqui. Ele foi o sacrifício vivo, ele foi o sacrifício, o último sacrifício e o único sacrifício que nos ligou, que ligou a humanidade de uma vez por todas. Quando Jesus disse, está consumado, e deu o brado na cruz, o véu rasgou, e agora nós temos acesso ao Pai através dele, através do Filho. Nós não precisamos mais de rituais, nós não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais de religião, porque Cristo, ele nos religou ao Pai de uma forma definitiva. E ele quebrou todo o jugo da religião. Você entende o que o Espírito Santo está te dizendo nesta manhã? E mais, religião significa religar. Qual a religião que você tem seguido? Ai, é forte. A quem essa religião tem te religado? A quem você tem servido? A quem você tem buscado? É forte. É algo que o Espírito Santo está me soprando agora. Se religião significa religar, a quem você está sendo religado?
religião a quem você tem sido religado. Ai, meu Deus do céu, reflita nesta manhã. Reflita o que o Espírito Santo está te dizendo nessa manhã, meu amado. A quem você tem sido religado? Se a palavra nos afirma que Jesus é o único caminho, que ele foi o último sacrifício vivo perfeito, que depois dele não precisamos mais de fazer nenhum tipo de ritual, não precisamos de religião para nos religar ao Pai. Cristo já nos religou eternamente. Nós estamos eternamente religados ao Pai através do sacrifício de Jesus. Então, se você está seguindo uma religião, a quem você está sendo religado? Porque a Deus não é. Jesus já nos religou eternamente, acabou todo tipo de jugo de religião, todo tipo de sacrifício, todo tipo de lei. Nós estamos vivendo na graça. A quem você tem sido religado através da religião que você segue? Você já parou para pensar nisso? Reflita nessa manhã, meu amado. Jesus Cristo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E aqui ele está falando de vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A quem você tem orado? A quem você tem buscado? Aonde? Que fonte você tem bebido? Porque se não for a fonte da verdade, da vida, do único caminho, qual é a fonte que você tem bebido, meu amado? Pare e reflita nessa manhã. Onde você tem bebido a água? E essa água te dá a vida eterna? E esse caminho te leva para a vida eterna? A quem você tem sido religado? A quem você tem buscado a salvação da sua alma? Em quem você tem buscado a esperança? A esperança da vida eterna, a esperança de um futuro glorioso. Reflita nesta manhã. O Espírito Santo me trouxe aqui para te fazer essa pergunta nesta manhã, para te confrontar nesta pergunta. Você tem sido uma pessoa religiosa, mas se a religião significa religar, a quem você tem sido religado? Se Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e se ninguém vem a Deus senão através dele, em quem você tem confiado para fazer essa intermediação? Se ninguém mais está apto para isso, senão Jesus Cristo. Meu Deus, o Espírito Santo nessa manhã está bradando aqui. E permita que Ele te abra os olhos espirituais nesta manhã. Permita que Ele abra os teus ouvidos, para que você possa enxergar, para que possa ver, para que as vendas dos seus olhos possam ser tiradas. Aleluia! Fala conosco, o Espírito Santo se faz presente aqui nesta manhã. Aleluia! Reflita nessa manhã, meu amado. Se você segue uma religião, a quem você tem sido religado? Porque com o sacrifício de Jesus, com o brado dele na cruz, com a consumação, ele rasgou o véu. O sacrifício dele rasgou o véu e nos deu acesso direto ao Pai através dele. Então você não precisa mais de rituais, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais pagar promessa. Aleluia!
não precisa mais pagar penitência. Aleluia! Você não precisa mais fazer nada, apenas aceitar Jesus como teu único, suficiente Salvador e seguir o padrão dele de santidade de conduta. Seguir o manual que está aqui, que é a Bíblia. Você não precisa mais de nada. Você não precisa mais de nenhum ritual para ser salvo. Porque se você aceitar o Filho, você tem acesso ao Pai. Você tem o direito de ser chamado de filho. Aleluia! Ele é um caminho aberto. Ah, amados, isso me traz um alívio tão grande, isso me traz um gozo, porque Ele é um caminho aberto, Ele não é um caminho fechado que me prensa, Ele não é um caminho que me sufoca. A liberdade em Cristo, Ele nos chamou para ser livres, Ele nos chamou para ser livres. Então seguir a Jesus, seguir este caminho é liberdade, é um caminho aberto, não é um caminho largo, ele é um caminho aberto. Ele é um caminho amplo. Aleluia! Ele é um caminho que me traz paz. Ele é um caminho que me traz satisfação. Ele é um caminho que me traz prazer. Porque servir a Ele é ser livre. Do que eu sou livre? Do que você é livre quando você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador? Você é livre do jugo, do pecado. Porque pecar, quando a gente peca, a gente carrega um fardo, a gente carrega um jugo, o jugo do diabo, o jugo do mundo. Ele te livra do jugo, ele te livra da escravidão do pecado. Você é livre. A partir do momento em que você aceita Jesus, você se torna um homem, uma mulher, uma criança, um jovem livre, um ancião livre. Ele é um caminho novo e vivo. Ele é novidade de vida. Jesus é novidade de vida. Por isso que eu afirmo categoricamente, Jesus não é religião. A religião, ela não te faz viver em novidade todos os dias. A religião, voltando de novo para a religião, olha só, o Espírito Santo quer falar com alguém nesta manhã. Quando você vive num jugo da religiosidade, da religião, você vive apenas um ritual. Ele não te traz novidade, você apenas segue um ritual. Mas quando você aceita Jesus, você tem novidade de vida. Todos os dias é uma coisa nova. Todos os dias você aprende algo novo. Todo dia você tem experiências maravilhosas com Ele. Todo dia Ele te surpreende em algo novo. Ele é novidade de vida. Você não precisa seguir um ritual. Você não precisa estar dentro de uma caixinha fechada da religiosidade. Ele te chamou para a liberdade, para ser livre e viver em novidade de vida todos os dias. Aleluia! Ele é o caminho seguro. Ai, amados, Ele é o caminho seguro. Ele é o caminho que quando decide, quando você toma a decisão de trilhar este caminho,
Você sente segurança, você está seguro, porque se você entrar pela porta, se você entrar pelo caminho de liberdade, pelo caminho de paz, pelo caminho de segurança, pelo caminho da salvação, pelo único caminho que é Jesus Cristo, você estará seguro, porque a palavra nos promete a presença dele em tempos de aflições. Você nunca mais estará sozinho na sua vida, porque ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida enquanto nós estivermos aqui. Aleluia! Você usufrui da presença dele em cada minuto do seu dia, porque não existe coisa mais maravilhosa, sensação mais preciosa do que sentir a presença dele. Eu não sei se você já experimentou, mas se você não experimentou pisar no Santo dos Santos, nesta manhã abra o seu coração e viva essa experiência extraordinária. Não há nada mais incrível do que sentir a presença dele. Você sente aqui, a sua alma é invadida por uma presença mansa, por uma paz, que não tem explicação. Ele é um caminho seguro, você pode trilhar este caminho, tendo a segurança, tendo a certeza que este caminho te levará ao Pai, te levará à vida eterna, porque Ele é o caminho. E quando você entra por este caminho, você se sente seguro, você sente segurança que quando chegar ao fim da sua trajetória, da sua jornada aqui neste mundo, este caminho te levará à vida eterna. É um caminho seguro porque quando você está vivendo nesse mundo, as aflições desse mundo, os perigos desse mundo, Ele está contigo. Então, mesmo vivendo num mundo de caos, no mundo de insegurança, você vai se sentir seguro, porque Ele é o caminho seguro. Ele está com você todos os dias. Se você aceitar Ele na sua vida, Ele estará contigo todos os dias. E há algo que nos faça sentir mais segurança do que saber que Ele está conosco todos os dias? Ah, meu amado, nesta manhã aceite Ele como teu único e suficiente Salvador. Aleluia! Sinta essa paz, essa segurança, essa certeza, porque a palavra aqui ela não nos deixa dúvida. Ele é o único caminho. Ele não é um caminho, Ele é o único caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há nada além dele, não há ninguém além dele. Ele é o caminho. Ele é um caminho santo. Ele é um caminho que te leva a viver uma vida de santidade. Não que nós sejamos santos ou que nós alcançaremos a santidade. Não, jamais, nós somos pecadores. Porém, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos dá força para vencer a nós mesmos, a vencer a nossa carne. Ele nos dá força para vencer o nosso eu, porque nosso eu é uma coisa que deve ser vencida todos os dias. Uma paz do Senhor, bolo no pote. Não sei o seu nome, mas Deus te abençoe grandemente.
Então esse caminho, ele é um caminho santo, ele é um caminho que nos conduz à santidade. Ele é um caminho que nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. E a palavra de Deus nos afirma que é nas nossas fraquezas que o poder dele se aperfeiçoa. E porque ele é santo, nós também devemos viver em santidade. E há muita confusão nisso. A palavra de Deus diz: porque eu sou santo, também sede santos. Agora, o ser de santos é viver uma vida em santidade, em retidão, buscando sempre, todos os dias, vencer a nós mesmos. Aleluia! Ele é o caminho que nos conduz à casa do Pai. Ah, isso me dá uma alegria tão grande no meu coração, uma paz, porque nós estamos caminhando, nós estamos seguindo. E se você não está seguindo por um caminho que te conduz à casa do Pai, a nossa morada que Ele veio nos preparar, para onde você está seguindo? Aonde é a tua morada? O caminho que você está seguindo te leva ao lugar que Jesus preparou a nós junto ao Pai? O Espírito Santo está te confrontando nesta manhã. Não há para onde você fugir. Não fuja mais. Não se apegue a coisas que não valem a pena. Não se apegue à religião. Não se apegue a rituais. Não se apegue a um jugo religioso. Jesus te chamou para ser livre. Liberdade em Cristo. Graça. E se o caminho que você está seguindo não te leva ao lugar que Jesus foi nos preparar junto ao Pai, a casa do Pai, a nossa morada eterna, para onde o caminho que tu está seguindo está te levando? Porque este caminho, esta morada, quem preparou foi Jesus. Não foi João, não foi Maria, não foi São Benedito, não foi, sei lá, outras coisas que eu não conheço, que eu desconheço das religiões. Não foi santo, não foi idolatria, porque não existe nenhum intercessor a não ser Jesus. Não existe nenhum mediador a não ser Jesus. Entenda isso nesta manhã. Não adianta você orar para Maria, para Paulo, para Saulo, para Pedro, para santo nenhum. O único mediador, o único intercessor, o único que te leva ao Pai é Jesus Cristo. Entenda isso nessa manhã, meu amado. Não querendo ofender a fé de ninguém, mas aqui a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não deixa dúvida. Ela é vida, ela é caminho, ela é o único caminho. O caminho que você tem seguido te leva para onde? Qual a morada? Quem preparou essa morada? Foi Jesus? Reflita nessa manhã. O Espírito Santo está bradando no teu coração nesta manhã. Está te confrontando. Permita que Ele rasgue essa venda, que Ele destrua essa venda de religiosidade que está diante dos seus olhos. Permita que Ele te faça enxergar, meu amado, que Ele é o único caminho. Ele é o único mediador, não há outro. A palavra de Deus nos afirma, ela é categórica, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz. Aleluia!
caminho que nos conduz à casa do Pai, a nossa morada que nos foi preparada por Ele. Ele disse para os discípulos, quando Ele estava subindo ao Pai, Ele disse: vou eu preparar-vos lugar, mas deixe com vós o Espírito Santo, porque eu não estarei mais aqui para vos consolar, mas o Espírito Santo será o vosso consolador. E Ele subiu ao Pai para preparar para nós um lugar que os olhos não viram, que o coração do homem não chegou ao coração do homem. Este é o lugar, isso é o que Ele tem preparado para nós. Não é coisas terrenas. Eu vejo tantas pessoas usando essa passagem para dizer que Deus preparou para você algo aqui na terra. Amados, não é algo aqui da terra. O que Deus preparou para nós, o que Jesus preparou para nós junto ao Pai, é lá, é além daqui, é quando a nossa viagem aqui acabar, é lá no Pai, não é nessa terra. Esse lugar que os olhos do homem não viram, que o coração, que não chegou ao coração do homem, que o homem sequer pode imaginar o que é a nossa morada junto ao Pai, é o que Ele foi preparar para nós. E nós só vamos alcançar quando a nossa viagem aqui se findar, quando Ele nos chamar para a eternidade, para a vida eterna. E aí o caminho que você está seguindo vai te levar para lá? O caminho que você está seguindo vai te levar para a vida ou para a morte eterna? É forte o que o Espírito Santo está dizendo nesta manhã, hein? Jesus é o caminho para a libertação. Jesus é o caminho para a libertação. Se você está preso num jugo de pecados, se você está com a sua alma, com o seu pensamento, com o seu coração preso na idolatria, na mentira, no pecado da imundícia, no pecado, enfim, tantos tipos de pecados que nos prende, que nos torna escravos, Jesus é o caminho para a libertação. Somente nele, no poder dele, no nome dele, no sangue dele, é que você poderá ser liberto. Aleluia! E Ele está aqui. Ele está aqui. O mundo espiritual está em fúria aqui. Mas a presença dele está aqui nesta manhã. E se você aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele vai trazer você para a liberdade. Ele vai te libertar, porque Ele é o único que tem poder e autoridade no inferno, nas potestades, para te libertar. O nome e o sangue dele tem poder e tem autoridade. É o único que tem poder e é o único que tem autoridade para libertar um cativo, para libertação. Então, se você tem algum problema, se você tem algum pecado, não adianta você correr para outros lados. Jesus é o único caminho para a libertação, para a liberdade. Aleluia! Você entende o que o Espírito Santo está te dizendo nesta manhã? Se você quer ser liberto, Jesus é o único caminho que te leva à libertação, à liberdade. Está em pecado, Ele é a libertação. O nome e o sangue dele tem poder e autoridade sobre o inferno, porque Ele
tirou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte. Então, a morte eterna, ele tem autoridade. Aleluia! E se você aceitar ele como seu único e suficiente Salvador, você vai herdar a vida eterna. Aleluia! Porque ele tirou do diabo as chaves do inferno e da morte. Então a morte eterna é só se você não aceitar a ele. Porque ele quer te dar a vida eterna. Tá na mão dele. Aleluia! Tá na mão de Jesus. A morte tá na mão dele. E se você aceitar ele, se você seguir por este caminho que é ele, se você entrar pela porta que é ele quer te dar a vida eterna. A palavra de Deus nos afirma que Deus não se alegra na morte do ímpio. Por quê? Porque ele deseja te salvar. Ele deseja que você entre pela porta que te leva à vida eterna. Ele quer te tirar do jugo do pecado. Ele quer te libertar do jugo do pecado. Ele quer te dar vida eterna. É por isso que ele retém nas mãos dele a chave da morte. Ele retém nas mãos dele a morte. Aleluia! Porque ele está esperando a tua decisão. Ele quer te dar a vida eterna. Aleluia! Ele venceu a morte física. Aleluia! Não tema a morte, porque ele está nas mãos dele, ele retém. É nele que está a vida, nas mãos dele está a vida e a morte. Tanto a morte física quanto a morte eterna está na mão dele, é uma decisão sua. Não, ele não gosta de mandar ninguém para a morte eterna, não. Por isso que ele deseja que nesta manhã você o aceite como seu único e suficiente Salvador. Porque ele deseja te salvar. Ele deseja te libertar. Ele deseja te dar a vida eterna. Bom dia, Gil Rodrigues. Aleluia, olha o que Deus está falando contigo nesta manhã. Aceite o caminho que te leva à liberdade, à libertação, à remissão. Ele é o caminho que te traz liberdade. Servir a Jesus não é viver preso. Servir a Jesus é viver em liberdade. É viver num caminho aberto. E ele é o único que tem poder e autoridade para te libertar, para te fazer livre. Não há outro nome, não há outro Senhor. É Ele. Ele é o caminho, Ele é a porta. E Ele hoje te convida à liberdade, à graça, à plenitude da graça. Ele é a plenitude da graça. Por que você quer continuar vivendo na escravidão, se você pode desfrutar da plenitude da graça? Se você pode desfrutar da liberdade? Por que você quer viver preso neste pecado, se o nome e o sangue de Jesus têm autoridade para te fazer livre? E sendo livre nele, se seguir o caminho dele, se seguir o caminho que é ele, além da segurança, da liberdade, este caminho ainda vai te conduzir à casa do Pai, a morada que Ele foi nos preparar junto ao Pai. Então por que viver no jugo da escravidão? Aleluia! Se Ele quer te fazer livre nesta manhã, seja livre, seja livre.
Não há nada mais maravilhoso do que deixar aos pés da cruz, aos pés do madeiro, todo o nosso jugo de pecados, toda a nossa escravidão, porque quando nós estamos no jugo do diabo, nós somos escravos dele. E é uma batalha, é uma guerra no mundo espiritual pela tua alma, pela tua liberdade. O diabo, ele vem para te escravizar, ele vem para te prender no jugo dele. Mas aí Jesus se apresenta para você e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para a libertação. Eu sou o caminho que te leva ao Pai. Eu sou o caminho que te conduz à vida eterna. Ele se apresenta para você. E aí você vai escolher viver preso no jugo do pecado, se você tem a liberdade de escolha para escolher Jesus e ser livre e viver uma vida plena, porque quem serve a Deus, quem segue esse caminho, quem aceita Jesus, ele não vive na escravidão do pecado, ele se torna livre. Por isso que muitas pessoas não entendem um crente, porque no momento da dor, no momento de aflição, no momento de caos, no momento de dificuldade, no momento de enfermidade, ele olha para um crente e não entende a alegria que está nele. Não entende que nós somos livres, mesmo em meio a batalhas, mesmo em meio à tempestade de um barco, mesmo em meio ao mar bravio, mesmo diante de um mar, nós somos livres. Nós temos segurança, nós temos certeza de que nós não estamos sozinhos, de que nele nós temos segurança, nós temos resposta. Ele é o nosso porto seguro, ele é o nosso cais em tempo de aflição. De vez em quando, em tempos difíceis, nós precisamos ancorar o nosso barco, e o nosso barco é a presença de Deus, o nosso cais é a presença de Deus. E o mundo não entende isso. Isso é liberdade. Aleluia! Isso é a liberdade. Esse é o caminho aberto. Esse é o prazer da graça, é a plenitude da graça. É você viver num mundo turbulento, é você viver num mundo de pecado, no mundo de prisões. E quando eu falo aqui em prisões, eu falo de prisões da alma, prisão de pensamentos. Jesus é maravilhoso, né, Ju? Ele é maravilhoso. E Ele quer nos dar essa plenitude de viver na presença dEle. Por isso que a Bíblia aqui, Ele é o caminho para a libertação, Ele é o caminho seguro, Ele é um caminho maravilhoso. Aleluia! Ele é um caminho acessível pela fé. Se você crê nele, se você crê neste caminho, se você crê em Jesus, se você aceitar Jesus como teu único, porque Ele é o único caminho, não existe outro. Ele é o único mediador. 1 Timóteo 2,5, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho, não há atalhos. Ele é o único caminho. E se você aceitar este caminho, meu amado, se você entrar pela porta, que é Jesus, além da esperança da vida eterna, da esperança de um futuro glorioso ao lado dele, aleluia, você ainda, enquanto estiver nessa terra, você vai viver os benefícios de servir a Jesus. Quais são os benefícios? A presença dele, a promessa, não é nem benefício, é promessa. É promessa, ele nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Então você vai viver essa promessa enquanto estiver aqui nessa terra. Você vai ter segurança, você vai ter paz. Você vai saber que as tuas guerras, que as tuas pelejas, você não batalha sozinho. Ele está do teu lado. Que em horas
difíceis, o Espírito Santo vem te consolar. E quando você dobrar os seus joelhos e não souber orar, o Espírito Santo ora por você e Jesus leva ao Pai. Você vai sentir a presença dele. Você vai orar, vai estar aflito, vai estar preocupado, vai estar ansioso por algo. Você vai orar e vai sentir o refrigério que a presença dele traz para a nossa alma. Aleluia! Sinta nesta manhã, abra seu coração, chame o Espírito Santo para te trazer esta certeza, para abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, para rasgar essa tarja, esse pano que cobre, que não faz você enxergar que esse jugo que o mundo coloca sobre você, você não precisa carregar mais, que você vai ter segurança, que você vai ter alívio, que você vai trilhar um caminho de certeza, que é o caminho, o único caminho que te leva ao Pai. Você vai trilhar este caminho, vai viver a sua vida, mas quando teus olhos se fecharem, você vai ter a tranquilidade de saber, aleluia, que o teu lugar que foi preparado por Jesus junto ao Pai, a morada, aquilo que os teus olhos nunca viram, aquilo que não chegou ao teu coração, é aquilo que Jesus foi preparar junto ao Pai. E é isso. Não é, esta palavra não é riquezas na terra, não é bênçãos na terra, não. É além disso. Porque a nossa morada não é aqui. A nossa morada é junto ao Pai, e foi isso que Jesus foi preparar. Então, enquanto você estiver vivendo aqui, você vai ter as promessas dele na tua vida. A promessa de que ele vai estar com você todos os dias da sua vida. A promessa que você vai vencer o mundo. Você vai ter aflições, vai. Nós estamos aqui no mundo de aflições. Mas a promessa de Jesus é que você vai vencer, porque ele também venceu. Então você vai vencer. Ele estará com você e vai te ajudar a vencer. Aleluia! Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre a cruz as nossas enfermidades. Ele nos trouxe, ele nos chamou para viver em liberdade. Então, se você aceitar ele como teu único e suficiente Salvador, ele vai te libertar de tudo isso. Esse fardo que você carrega vai ficar ao pé da cruz, vai ficar ao pé do madeiro, porque ele já carregou isso para você. O peso da religiosidade tem que ficar hoje ao pé da cruz. Deixe o fardo, o peso, o jugo, a escravidão do pecado, da religiosidade ao pé da cruz. Você não precisa de nenhum ritual para chegar até o Pai. Você não precisa de nenhum sacrifício para chegar ao Pai. Jesus foi o último sacrifício vivo, perfeito, eficaz e eterno. É Ele é o caminho, Ele te conduz ao céu. Então, enquanto você estiver aqui, você vai ter segurança, você vai ter alívio, você vai ter conforto, você vai ter Ele do seu lado pelejando as batalhas e guerras com você e por você. E Ele nos promete mais, que ao nosso redor os seus anjos estarão em prontidão, batalhando e guerreando por nós, contra as artimanhas do inimigo. Então o mal pode até tentar contra a sua vida, mas o mal nunca vai te tocar. Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todo o teu caminho. Aleluia! É ou não é precioso servir a esse Deus? É ou não é precioso aceitar entrar pela porta que é Jesus? Você vai enfrentar batalhas? Vai. Mas o mal não vai te tocar, porque aos seus anjos o próprio Deus ordenou que ficassem ao teu redor,
batalhando por você, pelejando por você. Aleluia! Vencendo por você, dando estratégias para você vencer o teu inimigo. Aleluia! Tem caminho mais perfeito do que esse? Me responda nesta manhã. Há um caminho de tamanha perfeição do que Jesus. Além, há algo maior do que isto que Ele me diz. Me diz se esse jugo de religiosidade, se esse jugo de idolatria, se esse conjunto de regras. Me responda se a tua religião te religa a Deus. Há um só que te religou eternamente a Deus, Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. E aqui a palavra nos diz o que Jesus é para nós e o que Ele quer de nós. Para os famintos, Ele é o pão. Famintos de quê, meu amado? Famintos de verdade. Famintos de paz, famintos de libertação. Para os sedentos Ele é a água da vida, a água que nos plantou junto, a figueira, a oliveira verdadeira. Através dele nós somos plantados nesta oliveira e temos direito de ser chamados de filho através de Jesus. Então, se você tem sede de justiça, se você tem sede de verdade, se você tem fome de verdade, Ele é o pão, Ele é a água da vida. Se você beber dessa fonte, nunca mais terá sede. Aleluia. Ele é a luz. Se você vive em trevas, Ele é a luz. Ele quer te trazer a revelação de todas as coisas. Ele quer tirar a venda dos seus olhos. Ele quer te conduzir ao caminho que te leva à verdade, que te leva à luz. Ele é a luz, Ele é a claridade. Então, se o caminho que você segue te mantém em trevas, não te revela a verdade, você precisa dele. Porque Ele é a luz, Ele é a revelação de todas as maravilhas que Deus nos oferece. Aleluia! Se você está perdido, Ele é o teu guia. Ele é o teu guia de quê? O teu guia que te leva ao Pai. O teu guia que te leva à cruz, que te leva à verdade. E a verdade, ela faz o que quando a gente encontra ela? Ela nos liberta. Quando nós estamos perdidos e encontramos Jesus, Ele nos leva, Ele nos traz um caminho de segurança. Jesus é o único que vai te guiar por este caminho e vai te tirar da perdição. Se você está perdido no mundo, se você está perdido no pecado, se você está vivendo uma confusão na sua mente, você não sabe, porque o inimigo ele aponta para o ser humano, para nós, vários caminhos. E às vezes a gente quer seguir, eu vejo pessoas seguindo vários caminhos, sabe? Perdidos, confusos, com a mente perturbada, com incertezas na sua alma, no seu coração, na sua mente. Ele não sabe que caminho ele vai seguir, ele está perdido. Então quando você encontra Jesus, quando você aceita Jesus, Ele te acha e Ele te conduz ao caminho. Ele te conduz pela porta, que sou eu. E eu vou te conduzir a um caminho de segurança, um caminho que vai te levar ao Pai, que vai te conduzir à vida eterna. Eu quero te encontrar. Jesus quer te encontrar nesta manhã.
Aleluia! Para os trancados, Ele é a porta. Foi o que acabei de dizer agora, Ele é a porta. Aleluia! Para os infrutíferos, Ele é o fruto. Aleluia! Ele quer te fazer nesta manhã uma oliveira que dá frutos. E frutos bons. Sabe, eu vi esses dias uma história sobre a oliveira. A oliveira, ela dá frutos. E quando a oliva, ela cai fora das raízes, ela se torna um jambuzeiro. É por isso que a palavra nos refere a nós que nós éramos zambuzeiros bravos. Porque quando a oliveira, ela não cai dentro da raiz, dentro do tronco, quando ela cai dentro do tronco, ela se torna fruto. E quando ela cai fora da raiz, fora, ela se torna um zambuzeiro brabo. Aleluia! Então, Jesus, Ele quer fazer de nós um fruto bom. Ele já nos enxertou a Deus nele. Ele é a oliveira verdadeira. E quando você aceita Ele como teu Salvador, como o caminho que leva a Deus, Ele faz com que você seja frutífero, porque você está enxertado nele. Os seus frutos caem na raiz, que é Ele. E essa raiz está enxertada em Deus. Jesus Cristo nos enxertou a Deus. Através dele nós fomos enxertados para dar bons frutos. Frutos bons. E nesta manhã eu te convido. E o Espírito Santo está entrando agora no ambiente onde você está e está te convidando. Você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Você quer entrar pela porta? Então nesta manhã fica este convite para você. Entre pela porta, que é Jesus, e deixe Ele te conduzir à vida eterna. Um grande abraço e até o nosso próximo devocional, que será na sexta-feira. Amém.